Olá, meu nome é Alexandre de Sá, sou advogado, atualmente exerço o cargo de diretor-tesoureiro da OAB São Paulo e sou o diretor responsável pelas oficinas do EPROC. Venho trazer para você uma introdução a esse novo sistema que, como você sabe, vai substituir o sistema ESAGE usado já há alguns anos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É sempre um mistério, sempre há um certo temor quando a gente está falando numa mudança. Mas eu vou trazer para você alguns pontos que certamente vão mostrar para você que esse sistema tem muito a agregar e certamente trará benefícios ao seu dia a dia, à sua rotina de trabalho junto ao seu escritório. O que é o EPROC? O EPROC é um sistema judicial eletrônico que foi desenvolvido pela Justiça do Sul, do TRF4, a Justiça Federal da 4ª Região. Juízes e servidores desenvolveram esse sistema e já há alguns anos, desde 2010, eles utilizam esse sistema em todo o acompanhamento, em todo o trâmite processual lá na 4ª Região. Mas não só. O Tribunal Regional da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tem cedido a licença desse sistema para outros tribunais. E atualmente, além do TRF4, que usa desde 2010, o EPROC também é utilizado pelo TRF2, o TRF6, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul e também o TJM de Minas Gerais e o STM. Nós temos essa variedade de tribunais, mas não para por aí. Tal qual São Paulo já assinaram e passarão a utilizar o EPROC, alguns já a partir deste ano, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Acre. Você vê que os três tribunais, Minas, Rio e São Paulo, os três tribunais do nosso Sudeste, vão utilizar o EPROC como o seu sistema base. E certamente esta uniformização vai facilitar a vida dos advogados. Nesse primeiro momento de transição, tem toda essa dúvida, essa dificuldade no aprendizado do sistema novo, mas você vai ver que ele é muito simples e é um sistema que é até mais intuitivo do que outros sistemas que nós utilizamos no dia a dia da advocacia. O EPROC no TJ de São Paulo, ele vai ser implantado aos poucos, Segundo o acompanhamento que o OAB São Paulo tem feito junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, essa implantação vai se dar ao longo de 5 anos, com início em 2025, a partir de algumas partes da Justiça. A expectativa é que comece com os juizados, posteriormente com as varas de família e só depois com aquelas que demandam maior volume na transição, na adaptação ao novo sistema. Durante todo esse processo, a OAB São Paulo vai acompanhar junto ao comitê gestor, junto a esse grupo de trabalho formado no Tribunal de Justiça, discutindo melhorias, adaptações para que ele funcione nos moldes que a Justiça de São Paulo demanda. Aliás, esta é uma das vantagens do EPROC em relação ao PJE. Ele é um sistema que permite uma adaptação, ou seja, uma adequação às regras e às necessidades de cada tribunal. Então você vê que o EPROC vai sim ser adaptado às nossas necessidades, mantendo obviamente a sua essência, o que vai fazer com que, se você já usa o EPROC em algum outro estado, vai ter facilidade também de usar aqui no estado de São Paulo. A implantação do EPROC vai ser gradual e, segundo o compromisso firmado pelo Tribunal de Justiça com a OAB São Paulo, vai ser uma transição que vai garantir um processo suave e eficiente de transição. Então, eu vou trazer para você algumas informações que certamente vão te tranquilizar nesse momento de transição, especialmente em relação às ações que a OAB São Paulo vai adotar e já está adotando para que você possa aí ter uma transição mais suave e eficiente, como é prometida. Primeiro, nós vamos criar, estamos já estruturando, oficinas de treinamento e capacitação do EPROC. E esta primeira aula introdutória que eu estou aqui ministrando para vocês, eu que sou o diretor responsável por essas oficinas, já é o começo dessa implantação. Mas eu estou aqui, não à toa, no estúdio da ESA São Paulo, porque esse processo de oficinas, treinamento e capacitação de toda a advocacia vai se dar com um apoio fundamental da ESA São Paulo.
Você sabe que a Escola Superior da Advocacia passou por uma grande reformulação ao longo da nossa gestão. Além da sede nova que nós temos aqui na região da Paulista, nós hoje estamos em mais de 30 novos núcleos espalhados pelo estado de São Paulo, totalizando mais de 150 núcleos da ESA São Paulo espalhados por todo o interior do nosso estado. E a ESA conta com um programa Anuidade de Volta, que você certamente já conhece, onde tudo que você paga a título de anuidade reverte para que você faça cursos na escola e se capacite. E uma das capacitações será as capacitações para o EPROC. Nós já temos na ESA, historicamente, cursos relacionados ao peticionamento eletrônico, aos sistemas dos tribunais, mas nós vamos ter especificamente equipes voltadas para ministrar cursos tanto online quanto cursos presenciais aí no seu núcleo, aí na sua cidade, para que você possa, com facilidade, fazer essa transição. Mas não para por aí. A OAB também criou o Observatório do EPROC. O Observatório do EPROC vai ser um canal em que todas as demandas, reclamações e sugestões da advocacia poderão ser endereçadas a esse comitê gestor do EPROC, a esse comitê que vai estar integrado, um integrante da advocacia que vai levar as nossas demandas. Então, o Observatório do EPROC é uma das providências, as oficinas do EPROC são a segunda providência, e a terceira providência é que nós temos já hoje a CAGE, que é a Central de Atendimento à Justiça Eletrônica, vai ser também estruturada para atender a você advogado, a você advogada que tem alguma necessidade, seja no suporte telefônico, através do chat, mas também o atendimento presencial a você advogado e advogada que tem alguma questão, alguma demanda, alguma dificuldade na transição para o sistema EPROC, você vai contar também com o apoio da OAB, o apoio não só de aulas, mas também o apoio de suporte técnico para você. Então essas três frentes de trabalho vão garantir a você advogada, que essa transição ocorra com muita rapidez e eficiência. Eu acredito que a gente vai se adaptar ao sistema muito antes dele estar apto a ser implantado em todo o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você sabe, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do país, ele tem um volume muito grande de processos e esta migração vai demandar aí um bom tempo de trabalho do próprio tribunal. Essas medidas que eu estou falando para vocês se referem às ações que a OAB São Paulo está adotando, sem prejuízo daquelas que o próprio tribunal vai adotar para levar ao público, para levar a todos os seus usuários as mudanças e as melhorias desse sistema. Então, nós vamos ter essas frentes paralelas de trabalho para que você tenha todas as informações. E aqui na OAB São Paulo, você sabe que tem uma diretoria muito preocupada e atenta às suas necessidades, às necessidades da advocacia. Eu tracei aqui algumas características, fazendo uma espécie de um comparativo entre o EPROC e o ESAGE. E a gente vê que o EPROC, em alguns momentos, e na maioria deles, leva vantagens em relação ao ESAGE. Uma dessas vantagens se refere à interface e à usabilidade. O EPROC possui uma interface mais amigável e intuitiva. É mais fácil você navegar, você consegue ali, ao visualizar a tela do EPROC, saber o caminho que você tem disponível. A linguagem é muito clara, né? Então permite maior facilidade na visualização de peças, na organização dos processos e apresenta uma navegação mais fluida, mesmo naqueles processos volumosos, com muitos documentos, com muitas páginas, você vai conseguir, através daquela regrinha dos eventos, você vai conseguir visualizar muito mais fácil do que os eventos do PJE. O EPROC te dá uma facilidade maior nessa usabilidade, ou seja, no manuseio do dia a dia. Mas não para por aí. As funcionalidades do EPROC também são muito importantes. O EPROC apresenta diferentes formas de visualização dos processos, agrupando documentos por fases ou tipos de processos, o que facilita o manuseio. Também permite o acesso direto a petições pendentes e documentos pendentes. Você pode iniciar um peticionamento e ele ficar salvo no sistema e depois ficar aguardando para que você possa concluir, revisar e, de repente, se você tem uma equipe ali de trabalho, um advogado que trabalha contigo, ele deixa ali a petição pronta só para você revisar e confirmar o protocolo. Ou seja, isso é muito importante. Mas
uma diferença gritante que ele tem, por exemplo, do ESAGE, é que ele controla os prazos, isso mesmo. Ele possui um sistema de aviso sobre os prazos que é considerado por todos os usuários muito eficiente. Nós ainda temos dúvidas como será a intimação nos processos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós sabemos que em outros estados a intimação se dá com a entrada do advogado que toma ciência do prazo que está aberto. Se ele não entrar no prazo de 10 dias, vai considerar que ele está intimado e a partir dali começa a fluir o prazo do seu recurso ou da sua manifestação. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo isso ainda não ficou definido, porque aqui nós temos a lógica da intimação pelo Diário de Justiça. E nós, aqui da OAB São Paulo, estamos pleiteando junto ao Tribunal de Justiça que mantenha essa forma de intimação. E só a partir da intimação, da publicação dessa intimação no Diário Oficial, é que venha a fluir o prazo ali do sistema. De qualquer forma, haverá uma transição, haverá essa definição por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, com acompanhamento da OAB, com todas as informações para que você tenha segurança de que a melhor forma, a forma que vai assegurar o controle dos processos para você de forma mais eficiente, seja aquela forma implantada. Então nós temos aqui essa diferença muito importante. Eu vou mostrar mais para frente para você como e onde aparece ali os prazos para você cumprir. O sistema ele vai te mostrar prazos que estão vencendo nos próximos 30 dias, prazos que estão vencendo na própria data. Então isso vai te dar mais segurança de não perder nenhum prazo nos seus processos. Outra característica muito importante é a questão da velocidade e da estabilidade. Você tem acompanhado que o nosso sistema aqui do Tribunal de Justiça, o ESAGE, ele tem apresentado muita instabilidade nos últimos tempos. Isso é porque ele não tem sofrido mais atualizações por conta de uma determinação do CNJ, que proibiu que o Tribunal de Justiça de São Paulo fizesse novos investimentos nesta plataforma, que é uma plataforma privada. Sendo que há no mercado, como é o caso do EPROC e do PJE, plataformas, sistemas públicos, gratuitos para os tribunais. Então, o CNJ, ele proibiu já há algum tempo e o que acontece é que o ESAGE está ficando desatualizado, as funcionalidades não estão acompanhando o volume de processos, isso tem gerado muita instabilidade. O sistema muitas vezes ele cai, muitas vezes ele fica indisponível ou lento, e essa diferença para o EPROC é muito importante, porque o EPROC se mostra uma ferramenta muito mais estável e mais veloz do que o ESAGE na atualidade. Então a gente tem uma expectativa de melhoria nesta característica. Outra característica é a integração com outros sistemas. O EPROC foi desenhado para ser mais aberto, permitindo uma integração mais simples com outros sistemas. Quer um exemplo? A emissão de guias de custas, por exemplo. Hoje, você tem que sair do sistema para entrar num segundo sistema, emitir a guia, pagar a guia, juntar no processo. Isso não vai acontecer. No EPROC, o cálculo, quando você dá início ao processo, quando você peticiona, faz uma petição inicial, ele já vai calcular o valor das custas. Você já vai dar ali o comando para a emissão da guia. Você vai pagar a guia e automaticamente, em 48 horas após o pagamento da guia, vai constar no processo que a guia está paga. Isso reduz drasticamente a burocracia. Esse é um exemplo de integração que o EPROC tem, que os outros sistemas não oferecem. Então, será uma vantagem muito grande. Você não vai precisar sair do sistema para fazer cálculo, para emitir guia. O próprio sistema calcula e emite a guia. E ao pagar a guia, automaticamente também ele vai dar baixa e considerar paga aquela custa que você tem que recolher no processo. Isso é muito importante para todos nós que fazemos uso do sistema processual no dia a dia, vai reduzir bastante o tempo que a gente gasta para iniciar um processo, recolher uma custa. Também outra característica do EPROC que se sobrepõe ao ESAGE é o suporte e desenvolvimento. Como eu já disse, o EPROC pode ser customizado de acordo com as necessidades de cada tribunal. E o ciclo de atualizações ele é muito mais rápido e isso certamente vai fazer com que a gente tenha um sistema sempre atualizado às demandas e necessidades atuais.
Outra questão é o acesso público. O acesso ao público, melhor dizendo. O EPROC, tal qual o ESAGE, permite consultas públicas. Mas, diferentemente do ESAGE, no EPROC, quando você vai acessar os documentos, ou seja, você vai ter um acesso ao conteúdo, à íntegra dos autos, você vai ficar registrado. Aquele advogado que acessa um processo, a íntegra de um processo do EPROC, ele vai ter ali os seus dados registrados. O usuário que fez esse acesso vai ficar registrado. Por que isso é importante? Nós vivemos na atualidade uma epidemia de golpes envolvendo processos judiciais. Você certamente já foi alertado para alertar a seus clientes que não acessem contatos de pessoas estranhas ou pessoas que se passam pelo seu escritório, pelos advogados ou até mesmo por você próprio. E muitas vezes fica difícil você identificar quem é que acessou aquela informação no processo para aplicar o golpe. Com o EPROC, isso vai ser muito mitigado. Vai ficar registrado. Aquela pessoa que quer ter acesso vai ter ali o seu nome registrado. O acesso será permitido, desde que não haja segredo de justiça, mas ficará registrado. Isso é uma vantagem, na nossa visão, para a segurança dos dados dos processos. Vamos agora, nessa segunda parte, conhecer um pouco melhor os detalhes do sistema. Eu trouxe algumas telas para que você possa começar a se familiarizar. Lembrando que o que a gente está vendo aqui hoje não é uma aula profunda como serão as aulas das oficinas. Nas oficinas, nós faremos aulas práticas. Nós teremos um ambiente de homologação do sistema em que os professores das oficinas poderão ali, junto com os alunos em sala de aula, abrir o processo, fazer os lançamentos, juntar documentos, fazer petições e verificar in loco como que o sistema funciona. Aqui é uma aula bem introdutória para que você possa começar a se familiarizar. Mas antes da gente identificar cada uma dessas áreas que eu coloquei aqui, é importante falar para vocês que o sistema também ele funciona tanto com certificado digital quanto com verificação de 2 fatores. É um sistema que vai garantir segurança nos acessos. E a partir do momento que você tem esta possibilidade de fazer um acesso com uma verificação de 2 fatores, isso vai possibilitar que você use o sistema, inclusive, através do seu dispositivo móvel, ou no celular, ou num tablet, ou em qualquer lugar que você esteja, você vai poder, com muita facilidade, peticionar, cumprir prazos, o que hoje é muito importante. A vida está tão dinâmica, a gente está o tempo todo na rua, o tempo todo em trânsito, e a gente se acostumou a ter na palma da mão, através dos nossos dispositivos móveis, acesso a todos os serviços. Fazemos compras, fazemos pagamentos, e por que não peticionar? Por que não despachar nos processos que a gente atua? Esta funcionalidade que o EPROC tem, que o ESAGE não tem, é garantido muito por essa função da verificação de 2 fatores que dispensa o certificado digital para a maioria dos atos processuais. Então fica aqui esse spoiler deste benefício, esta garantia de usabilidade que você vai ter no EPROC que não tem hoje no sistema usado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas vamos lá, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o painel do advogado, um pouquinho sobre os relatórios de processos, a localização dos processos, falar também sobre a visualização de documentos, o controle de andamentos e o cadastramento, tanto de petição inicial quanto de petições intermediárias. Vamos comigo aqui na próxima tela, eu te mostro aqui a visão geral, quando você entra no sistema, o que você vai se deparar. Você vai ver essa tela que vai estar lá, painel do advogado, o painel do advogado. Você vê que ao lado esquerdo você tem um menu vertical, esse menu vertical ele é no modelo sanduíche, porque ele vai abrindo, você tem ali as setinhas ao lado de cada uma das opções, e quando você clica ele abre outras opções, mas você tem uma série de ferramentas, você pode customizar todo o sistema com relação até mesmo aos botões. Você vê aqui na parte superior da tela, eu vou até fazer um risquinho aqui, ó. Você vê esses botões podem ser personalizados,
Você pode escolher quais são as funções que você quer colocar nesses botões. Você vê aqui no menu à esquerda, né? Todas as opções que são aí disponíveis, então menu textual, associar assistente ao advogado, audiência e tantas outras coisas, né? Que são muito importantes. E eu vou detalhar um pouquinho dessas outras funções que estão aqui, tanto relativo às citações e intimações, quanto a audiências, quanto a recursos nos tribunais. Mas antes de eu passar para essa situação, falar dessa questão, colocar aqui, associar assistente do advogado. Olha que interessante. Você pode ter cadastrados advogados que estão ali vinculados ao processo junto com você. E essas pessoas vão poder auxiliar na tramitação do processo. É muito mais interessante isso no âmbito do EPROC do que do ESAGE. Você colocou a sua equipe, é muito mais fácil você colocar alguém que trabalha com você subestabelecer com reservas. Você vai ver que também é muito fácil subestabelecer sem reservas e em bloco, ou seja, há algumas facilidades aqui que em outros processos, só fazendo petição por petição, aguardando a serventia dar o andamento, e aqui não tem nada disso. O sistema EPROC, ele é muito automatizado. Então, você faz os atos processuais e não depende de alguém lá atrás do balcão apertar um botão. Você vai ter o processo muito mais rápido, a justiça muito mais séria, e tenho certeza que isso vai contribuir muito para o desenvolvimento da sua atividade no dia a dia. Mas vamos lá, vamos olhar mais de perto aqui um desses itens que estão no painel do advogado. O usuário tem acesso às intimações e citações, além dos prazos com vencimentos no dia em que está acessando o sistema e os vencidos nos últimos 30 dias. É possível ainda visualizar nessa mesma tela, se você olhar aqui, só mudando a aba, você tem primeiro grau e tribunal, né? Clicando aqui em tribunal, você passa a ver os prazos do tribunal. E, né, na tela inicial aparecem os prazos de primeiro grau. Você vê aqui que ao lado de cada uma desses itens, você tem a quantidade. Quando você clica nesse númerozinho que aparece aqui, vai remeter aos processos que estão com prazo, por exemplo, nesse que eu circulei, processos pendentes de citação. E isso vai te dar uma facilidade muito grande para você operar os seus processos. Então, citações e intimações, você não tem que entrar processo por processo para saber em qual caso que tem intimação pendente, tem citação pendente. O sistema ele unifica tudo isso para você. O sistema traz tudo para você numa tela, sem necessidade de você fazer outros cadastramentos. O sistema vai capturando automaticamente o andamento de cada processo e ele apresenta para você no painel do advogado. Quando você abre, você já sabe o que está acontecendo na sua vida, no seu escritório. Vai ser uma ferramenta incrível de acesso aos processos, aí que você não vai ter aquela preocupação. Será que eu esqueci algum caso? Será que ficou algum para trás? Todos os casos que estiverem cadastrados na sua OAB, no seu CPF, vai aparecer aqui nessa tela. Também, nessa mesma tela do painel do advogado, destaquei um outro pedacinho aqui, que é o pedacinho que trata sobre as audiências. Hoje você quer saber quais audiências você tem, né? Você vai ter que entrar processo por processo ou vai ter que se valer de um outro sistema paralelo de gestão de processos? Vai ter que contratar a parte? Aqui não, aqui você vai ter na tela inicial do sistema do EPROC as audiências que estão já cadastradas. Audiências futuras, a quantidade, audiências futuras de conciliação vão estar separadas para você poder se organizar melhor. E se você clica nessa outra função, fóruns de conciliação, você vai ver também as audiências de conciliação. Se tiver audiências cadastradas, aqui embaixo vai aparecer qual é a próxima audiência designada. No caso aqui nessa tela, nós não temos nenhuma audiência designada, por isso que apareceu 100 audiências. Então você vai poder olhar, poxa, minha próxima audiência é dia 25, é dia 30, é dia 1º e assim por diante. Então o usuário tem acesso a audiências designadas, processos em que for parte. E isso é muito bacana, isso você vai gostar bastante. Vai aparecer audiências realizadas, audiências não realizadas, audiências realizadas de conciliação e audiências não realizadas de conciliação também serão cadastradas simplesmente acessando os 3 pontinhos aqui que você tem ao lado.
Notem que além de audiências, aparece também aqui o que é muito importante para muitos de vocês, que são as perícias designadas. As perícias também serão informadas aqui. As perícias, elas também estarão disponíveis para que você não perca esse controle de quando você tem que tomar uma providência. Às vezes você não pode acompanhar, tem que colocar um colega, tem que subestabelecer para um colega fazer. Isso o sistema vai te permitir. Na próxima tela eu fiz um destaque só em relação aos recursos do tribunal, porque também vai mostrar os agravos que foram distribuídos, e esses agravos você vai poder acompanhar o andamento deles, saber quantos agravos tem pendentes de julgamento, e aí você pode também, ao clicar no númerozinho aqui, na quantidade, ele vai remeter para uma tela que vai relacionar os processos em que você tem agravos pendentes de julgamento. Na próxima tela a gente vê o quê? Ainda nessa parte inicial, a área de trabalho. E a área de trabalho mostra para você processos pendentes de distribuição, movimentações pendentes e subestabelecimentos. Então, essa é uma área que vai controlar o que você está produzindo no momento, aquilo que você está elaborando, aquilo que está, vamos chamar assim, de rascunho, aquilo que você ainda não protocolizou, aquilo que você ainda não deu o ok final. Você tem uma equipe de trabalho, pessoas na sua equipe, seu sócio, até mesmo o estagiário, pessoas que estão ali preparando os prazos e vão deixar pronto para você só revisar, por exemplo. Ou você mesmo, você fez um rascunho, não terminou, teve que sair para atender um cliente, aí você volta, você retoma e você vai poder, dentro do próprio sistema, controlar aquilo que está pendente. E o sistema te mostra, olha, está pendente aqui ainda a petição, você ainda não protocolizou, você ainda não distribuiu esse processo. Você começou a distribuir um processo, você faltou uma informação, então você depende de buscar essa informação, você não perde tudo que você fez. O sistema guarda para você e te mostra que aquela distribuição ainda está pendente. Quando tiver tudo ok, você dá o ok e distribui o seu processo ou você protocoliza a sua petição. Muito legal, né? O sistema realmente ele traz melhorias muito, muito interessantes. É lógico que a gente tem a questão da mudança, tem o apego àquilo que a gente já está acostumado, mas eu tenho certeza que ao final, quando você fizer o curso de uma das oficinas, você vai se sentir muito seguro e vai se sentir muito mais ali equipado em ferramentas para atuar no dia a dia da advocacia nessa nova realidade que nós temos, que é o processo digital, né? Vamos seguir um pouquinho mais, ainda com relação ao painel do advogado. Se você olhar, eu peguei um destaque aqui, fiz um recorte para que a gente possa visualizar melhor, aquele menu lateral que aparece na tela inicial do sistema, né? E mostrando para você que tem aqui essa função aqui embaixo, né? Que é painel do advogado. É aqui que você vai localizar tudo aquilo que eu acabei de falar para você. Ao clicar no painel do advogado, vai aparecer citações e intimações, petições iniciais pendentes e de distribuição, movimentações pendentes, sessões de julgamento e subestabelecimento. Acabei não falando com você sobre subestabelecimento. Vou voltar aqui à tela anterior. Na tela anterior, se você verificar, tem aqui, ó, subestabelecimento. Aqui embaixo, ó, subestabelecimento. Quando você clica, ele fica em azulzinho. Então, subestabelecimento. Você vai ter informações de subestabelecimentos que você recebeu nos últimos 30 dias. E também a informação dos subestabelecimentos que você fez nos últimos 30 dias. E você pode fazer, através desta funcionalidade, subestabelecimentos por bloco. Então eu posso chegar e selecionar um número X de processos, eu posso selecionar todos os meus processos e subestabelecer para um colega. Por exemplo, eu vou passar um mês de férias. E aí, hoje como que funciona? Como que você tem que fazer? Você tem que incluir uma procuração em cada um dos processos, tem que esperar o cartório regularizar, você tem que ficar vendo se as publicações vão sair no nome do novo advogado. É uma burocracia, né? Vai juntando documentos ali sem nenhuma funcionalidade no sistema. Aqui acabou com isso, o eProc acabou com isso. Subestabelecimento é um comando eletrônico, sem necessidade de nenhuma petição,
de nenhuma outra formalidade que senão a sua comunicação de que você está transferindo o processo para um outro advogado. Isso com reservas e sem reservas. Então, é automático, é imediato, é em bloco. E aí você, por exemplo, vou passar um mês de férias, não quero ter nenhum problema, não quero perder nenhum prazo, falo com o meu sócio, falo com o meu parceiro, com o advogado que vai ficar responsável. Olha, estou subestabelecendo todos os processos para você com reservas. Subestabelece todos os processos, aquele advogado, ele imediatamente está em todos os processos, sem necessidade de nenhum comando adicional por parte da serventia, sem necessidade de juntar nenhuma petição, sem nenhum delay, ou seja, é quase um golpe de mágica, né? Num ato de mágica, você vai ter o processo migrado para outro advogado que vai acompanhar. E quando você retornar, você pode simplesmente cancelar o subestabelecimento feito com reservas. Também é outra funcionalidade, né? Você subestabeleceu com reservas para todos os advogados do seu escritório. Sei lá, você tem 5 advogados vinculados ao seu escritório, você tem 50 advogados vinculados ao seu escritório. Subestabeleceu para todos. Você quer tirar um deles, você vai lá, só exclui aquele, ele sai em todos os processos. Você quer tirar de todos, você tira de todos de uma vez só. Isso vai ser um ganho muito grande na sua eficiência e no acompanhamento de seus processos. Eu, na próxima tela, eu botei só um recorte de como que aparece a lista dos processos, os relatórios de processos, né? Então você vai ver aqui que você tem número do processo, a classe processual, no caso aqui apelações, você tem os autores principais, os réus, a localidade judicial onde tramita esse processo, qual é o assunto e qual é o último evento. O último evento, ó, conclusos para decisão ou despacho, ou redistribuído por sorteio em razão de incompetência. A data do último evento, a data e hora de autuação desse processo e tem também o valor da causa. Notem quanta informação você tem numa única tela, né? Você pode imprimir, pode gerar uma planilha e você pode, como a lista vai ser longa, né? Você pode buscar algum processo específico. Então existe uma série de funcionalidades que você vai ter aqui no seu sistema que vão te dar uma visibilidade de todo o seu universo de processos, né? Então você vai ter na aba à esquerda o número do processo e se você clicar no número do processo, você clicando em cima do número do processo, ele vai remeter ao processo e aí você vai ver detalhes do processo e vai poder, inclusive, ver as peças, a árvore de processo. A gente vai chegar nesse ponto para vocês também, tá bom? Outra tela que vai ser muito importante é a tela que você vai localizar processos diretamente, sem ser no relatório. Você entrou aqui, diretamente você já sabe qual processo você quer. Você quer achar o processo pelo número. Na aba superior, você vai ter aqui o espaço para você colocar o número do processo e ele vai jogar diretamente para o processo que você está procurando. Você pode também ter, através aqui da aba lateral, consulta processual ou aquela tela anterior que a gente acabou de ver, relatórios. São as formas que você tem para buscar um processo, localizar um processo. Ou você bota diretamente o número, se você tiver um número, aí eu não tenho um número, então eu vou consulta processual. Na consulta processual pode ser por número do processo, pode ser por nome da parte, pode ser por documento da parte, pode ser por documento do advogado. Basicamente o que a gente tem hoje lá no nosso sistema, no ESAGE também. A busca processual vai te dar todas essas alternativas. Ou como vimos na tela anterior, através do relatório, né? Então você pede o relatório, vai aparecer todos os seus processos, você pode rolar e achar o seu processo. São formas diferentes de você pesquisar o seu processo, mas muito fácil, como você vê, de forma muito intuitiva, você vai conseguir acessar. Notem que esse menu que eu coloquei para você aqui é a barra lateral padrão do site. Vai aparecer a todo momento essa barra lateral aqui,
que é o que a gente chama de menu sanduíche, que eu já mencionei. Então, ele vai estar o tempo todo aqui ao seu lado e você vai poder escolher essas funcionalidades. Então, não tem negócio de ir e voltar para outra tela. Toda tela que você tiver vai ter aqui o menu ao seu lado para facilitar o acesso a todas as funcionalidades do sistema. É realmente um sistema muito simples, intuitivo, de fácil manuseio, você vai ver e vai me dar razão. Também, como eu disse, você pode localizar na consulta processual. Consulta processual é essa aqui que eu falei para você, tipo de pesquisa, você escolhe se você quer pelo número de processo, pela chave, para exibir processos baixados, e se for pelo tipo de pesquisa, você pode escolher número do processo, nome da parte, CNPJ ou CPF, OAB, o número originário, número de CDA, né? Execuções fiscais, CDA, e até mesmo o número do inquérito, o IPL. Então você tem essas funcionalidades. A questão da chave, mas o que é essa chave que aparece aí? A chave substitui o que nós temos hoje no ESAGE, que é a senha. Então, quando você tem a chave do processo, você pode passar essa chave para que outras pessoas tenham acesso à consulta pública desse processo sem necessidade de se logar no sistema. Tá? Então, eu tendo a chave, eu posso entregar essa chave, por exemplo, para o meu cliente, ele quer, eu quero ver o meu processo. Tudo bem, está aqui a chave do sistema. Então, ele não vai precisar se cadastrar no EPROC, para fazer o login, para daí pesquisar. Ele, com a chave, ele chega diretamente no processo dele, tem acesso ao que a gente chama de consulta pública do processo, ok? Muito bom. Vamos seguir aqui também. Na próxima tela, você tem como localizar processo também pelas partes, como eu disse, e é muito legal porque nesse caso o sistema retornará um relatório com todos os processos em nome de uma determinada parte. Então, se você colocar o nome da parte, ele vai fazer uma relação. Diferente do que é hoje lá no ESAGE, porque aquele monte fica meio confuso, aqui vai ser uma relação que você pode imprimir, pode gerar um PDF e você pode ter ali a identificação de todos os processos que uma determinada parte tem, independentemente do local onde está distribuído esse processo. Está aí essa consulta e você pode imprimir, uma funcionalidade bacana também do sistema. Ainda com relação à localização, coloquei uma outra tela só para gerar ainda mais familiaridade. Na parte de relatórios, você tem a relação de processo, você pode escolher fazer o relatório pela situação do processo, pelo nível de sigilo do processo, pelo rito do processo, pela classe do processo. Lembra que eu falei que você pode fazer relatórios por tipos de processo? Então você, eu quero só os processos de juizado, eu quero só os processos de dano moral, eu quero só os processos criminais, e o sistema ele te faz um relatório específico para cada tipo de processo. Então é muito legal esta opção de relacionar processos por tipo ou por classe processual ou por outras características que cada processo ali tem. Visualizar documentos. Visualizar documentos. Você, quando entra no processo, vai aparecer opções. Eu destaquei duas aqui. Esses ícones aqui no cantinho inferior direito, você tem uma seta, que é uma seta aí que você já identifica para que serve, né? Hoje a gente está muito familiarizado com isso aí. Baixar o documento. Então, esse símbolo primeiro é para você baixar o documento no seu computador e ter ele para visualizar em outros momentos offline. E as pastinhas que aparecem do lado direito, né? Essas pastas é para você visualizar. Você clica e vai abrir o processo na sua tela para que você possa visualizar. Então são duas formas de visualizar os documentos, muito fácil de identificar. Você vê, um ícone, ele diz tudo, né? Então, como eu disse, é muito intuitivo. Vamos ver também uma barra de opções que tem na parte inferior, que se refere a ações do sistema. Ações do sistema. E nas ações do sistema tem duas que eu queria destacar, que são muito interessantes. Uma é a questão da árvore. Muita gente que usa ESAGE e EPROC fala que o EPROC não é que nem o ESAGE, porque não tem aquela visualização, uma barrinha lateral com as páginas do lado direito o documento. Isso não é verdade. O EPROC tem sim, é só você ir na opção árvore. E aí ele vai abrir justamente naquele mesmo sistema
do ESAGE, que tem uma barrinha lateral com o nome do documento, o nome dos eventos, e do lado direito você vai ter ali o documento propriamente dito. Então, a opção árvore é uma das ações disponíveis na barra inferior da tela dos processos. E essa opção aqui é uma novidade bem interessante para quem precisa fazer aquelas certidões de objeto e pé. Hoje, você tem que fazer um pedido, aguardar 5 dias úteis, muitas vezes cobrar o cartório, olha, eu preciso da certidão de objeto e pé, o meu cliente está precisando para dar entrada num documento, para dar entrada numa concorrência, tá? Para um pedido de emprego. São tantas situações em que se pede o objeto e pé, né? Aquela certidão que fala como que o processo está, quais as fases que o processo percorreu. E aqui, gente, é automático e de forma imediata e gratuita. Você vai clicar certidão narrativa e o sistema vai na hora emitir uma certidão que vem com um QR Code justamente para dar validade, que aquele documento é um documento oficial e ele é aceito para a maioria das funções. Existem algumas situações em que há alguns questionamentos, esse documento, essa autenticação é válida, não é? Mas contem com a OAB para brigar, para que essa certidão narratória seja aceita em todas as repartições, em todo tipo de procedimento que você for utilizar. Eu acho muito importante e isso vai dar muita agilidade. Essa semana mesmo o cliente queria uma certidão de objeto de pé, estava com uma pressa incrível, eu falei, olha, eu vou pedir imediatamente, mas o prazo que o tribunal dá é 5 dias úteis. Antes disso, só se a gente depender realmente ali de um favor ou de um esforço da serventia. Aqui não depende de serventia. O sistema gera a certidão narrativa imediatamente. Outra tela que eu coloco para você é justamente a visualização do processo em árvore. E aí você vai conseguir, clicando, ao lado vai abrindo os documentos relativos a cada um desses andamentos, né? Ou documentos que você tiver. Você pode marcar todos, desmarcar todos, versão para impressão, fazer os downloads daqueles documentos que você selecionou. É muito fácil e você certamente vai gostar desta funcionalidade. É possível, como também no ESAGE, você fazer o download completo do processo. Tem gente que gosta de visualizar, fazer a visualização rolando a tela, né? E normalmente gosta de fazer isso com um documento PDF. E aqui o sistema também ele faz esse download completo. Lógico que demora um pouquinho mais, o download completo, dependendo do tamanho do processo. Você vai acionar, ele vai avisar, vai demorar tantos minutos, né? E quando estiver pronto, ele vai te avisar, está pronto o download do seu documento, você pode salvar no seu computador. Então tem essa funcionalidade também, o eProc. Vamos falar um pouquinho sobre a verificação de andamentos e decisões? Lembra que eu falei que o sistema conta prazo? Nota que na página do processo vão aparecer todos os andamentos e decisões, tá? E na parte final vai aparecer aqui para você, ó, se olhar aqui embaixo, vai aparecer data final, a data final do prazo, o que você tem ali contando. Então vai ter o dia e o horário final. O sistema apresenta essa data final. É óbvio que a gente vai ter que ter algumas cautelas. Por exemplo, se o prazo for de uma sentença, aí você tem um prazo para apelação. Então o sistema vai calcular o prazo da apelação, tá? Mas você sabe que da apelação, da sentença, também é cabível o quê? Embargos declaratórios. O sistema, o eProc, ele não conta o prazo dos embargos declaratórios, ele conta o prazo da apelação. Então, se você tiver ali interesse de fazer os embargos, tem que ficar atento, você tem que controlar esse prazo. Também a gente tem que tomar cuidado e sempre ter uma dupla checagem, porque pode haver alguma perda de algum feriado local, municipal, isso pode influir no prazo, né? Mas normalmente isso vai influir para menos. Ou seja, se na sua cidade tem um feriado municipal, pode ser que o prazo ele seja maior do que aquele que o sistema está dando. Mas, em regra, aí tem que tomar cuidado, prazo é sempre prazo, mas aqui você vai ter um norte que certamente vai te orientar. E aqui na parte também da tela, aqui que eu circulei agora, tem um sinalzinho, né?
Esse sinalzinho, quando o prazo estiver aberto, vai aparecer uma ampulheta, ou seja, que o tempo está correndo. Quando o tempo estiver esgotado, vai aparecer esse ticket aí, dizendo, olha, já foi cumprido o prazo já passou. Olha que interessante, você tem vários ícones que vão te dando dicas de forma muito ágil, rápida, você vai bater o olho e vai saber, olha, aqui o prazo está em aberto, está rolando, olha lá embaixo, qual que é o prazo? O prazo é esse. Então, você tem um controle adicional, um auxílio do sistema para você não perder nenhum prazo. Vamos agora falar sobre peticionamento? Né? O peticionamento é muito difícil, o peticionamento é uma coisa complexa. Você vai ver que tem algumas funcionalidades aqui que outros sistemas não apresentam. Tá? A partir do momento que a pessoa se logou no sistema, você cadastrou o seu cliente, se uma outra pessoa tiver que mover uma ação contra aquele mesmo cliente ou aquele mesmo réu, ele vai conseguir acessar os dados do próprio processo. Isso vai abreviar bastante a hora de peticionar. Você mesmo, que você já moveu ações contra aquele réu, um réu quanto mais, às vezes um banco, você não tem que preencher todos os dados, né? Porque na realidade ele já vai estar cadastrado, ele já vai estar registrado no sistema. Então eu quero mover uma ação contra a tal financeira, tal banco, tal companhia aérea. Isso já vai estar no sistema, vai abreviar o peticionamento inicial de processos. Mas como que funciona? Peticionamento, ele tem uma tela lá, naquela barra lateral, petição inicial. Clicou em petição inicial, vai abrir essa segunda tela em que você vai aqui clicar e vai começar o cadastramento do seu processo. Na tela seguinte a gente vai ver aqui o passo 1. Você vai identificar onde você deseja entrar com a ação, não é? E assim por diante. O rito, a área, a classe processual, e aí vai colocando. Nível de sigilo, você pode já escolher o nível de sigilo. E diferentemente de hoje, que você tem que ficar esperando deferir, se o sigilo, começa com o sigilo, se eventualmente o juiz não concordar, ele muda depois, mas aqui vai garantir que os documentos que você junte, eles não vazem, não haja nenhuma violação de sigilo de documentos sensíveis, né? Então, em especial, a gente quer destacar aqui que o preenchimento do campo valor da causa é muito importante, porque ele já vai gerando o cálculo das custas. Ao preencher o valor da causa e ele fazendo a referência ao tipo de causa, o sistema mesmo vai fazendo o cruzamento e ele já vai deixando certo qual é o valor que você vai ter que recolher. Quando você mandar emitir a guia, ele já vai saber qual que é o valor que ele tem que emitir de guia. E como eu já disse aqui, quando você paga a guia, 48 horas depois o sistema já vai acusar que aquela guia foi recolhida e vai constar no processo que está tudo certo. Olha que coisa incrível, né? Hoje a gente tem que emitir a guia fora do sistema, fazer todo o cálculo fora do sistema, a gente faz o pagamento, nós temos que pegar e juntar a guia no processo, e ainda fica aquela coisa, dependendo de um serventuário, de alguém conferir para saber se foi pago ou se não foi pago, o sistema é automatizado. Também nessa página inicial você vai poder incluir outros advogados. Imagina, você tem sócios, não dá para os sócios peticionarem separadamente, vai ter que ser conjuntamente, vai ter que ser um só. Aqui você vai fazer vai preencher, mas já vai poder incluir todos os outros. Quando você propõe a ação, todos os outros já figuram como advogados da causa. Então, aqui você tem essa opção, incluir outros advogados. Tá? Vamos seguir. Valor da causa, como eu disse aqui, eu só destaquei na tela, na próxima tela, essa função, incluir outros advogados, para você ver mais fácil, né? Número identificador do advogado, que vai ser o estado, ou seja, a unidade federativa onde ele é inscrito, e o número. E automaticamente ele já vai puxar todos os dados do advogado, desde que ele esteja já vinculado, né? Você não vai precisar preencher todos os dados do seu colega do escritório. Ele já estando no sistema EPROC, ele já vai saber, né, qual o sistema já vai puxar, já vai saber qual que é quais são os dados, e automaticamente o seu colega advogado já vai receber também as informações. Quando ele acessar o sistema, vai constar lá o processo como um dos processos que ele está vinculado, e assim por diante, que ele tem prazos a cumprir, tudo mais. Vai facilitar muito esse controle quando você trabalha
com outros advogados em conjunto. Segundo passo do peticionamento inicial, que é definir o assunto. Isso é também muito bacana, porque na hora de você fazer pesquisa por classe processual, vai ser muito bacana, você vai poder buscar decisões de outros processos também, porque todos os processos na base do EPROC são vinculados pelo assunto. Então você vai poder abrir, você vê aqui à esquerda aparece direito à educação, direito civil, direito do consumidor. Aí quando você abre direito do consumidor, aí tem responsabilidade do fornecedor, indenização por dano moral e assim por diante. Se você escrever o assunto, por exemplo, dano moral, ele já vai mostrar quais são as opções de dano moral que existe no sistema. Dano moral do consumidor, dano moral direito civil e assim por diante. Então você vai poder, com facilidade, através do apoio do próprio sistema, escolher corretamente o assunto que trata esse processo que você está dando entrada. Ao selecionar o assunto principal, é aberto um campo descritivo, abrangendo a norma e os artigos. O próprio sistema, ele vai falar, você está falando de dano moral do consumidor? Então ele já vai trazer para você informações de onde está previsto o dano moral do consumidor. Então abrange aqui no glossário, vai aparecer, abrange as ações em que se busca a reparação de danos morais derivados de protesto indevido por título de crédito, por exemplo. Ele te dá a fundamentação, o artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, a lei, o artigo. Notem que o sistema é muito inteligente. Assuntos relacionados, protesto indevido. Eu quero incluir também esse assunto relacionado. Também tem o protesto indevido. E aí a competência também vai ser mais fácil de você identificar. Gente, o sistema ele traz uma série de automatizações que vão fazer com que você faça um processo que tenha a sua cara e você vai conseguir usar esse processo em outras oportunidades, como referência para você mesmo e também para os colegas. Isso tudo vai criando um acervo dentro do sistema que nós não temos aqueles conflitos, né, de nomenclatura, de tipo de ação, Não, o sistema ele vai mantendo uma padronização, uma organização que facilita até mesmo você lembrar, poxa, faltou pedir isso, tem que pedir isso também. Eu posso entrar também com esse segundo, terceiro pedido. Né? Passos 3 e 4 do peticionamento. Destaquei aqui para vocês que o cadastramento de partes autoras e partes res. A sugestão é que sempre inicie com o CPF ou o CNPJ. Se você fizer isso, o próprio sistema vai puxar da base de dados dele. Se você começar a cadastrar, colocar um nome, aí você pode ter conflito ali até na hora de preencher. Bota o CPF. Se ele já tem algum processo na base, ele já vai puxar automaticamente todas as informações. Isso vale tanto para os autores quanto para os réus. Peticionamento ainda tem a parte da identificação do réu ou do autor. Às vezes você, pelo documento, não tem o documento, aí você coloca o nome. Aí vai aparecer, tem homônimos. Você fala, meu Deus, agora tem vários réus com o mesmo nome. Qual deles? Você vê que o sistema traz outras informações. Por exemplo, data de nascimento, nome da mãe. É esse aqui. É esse Felipe, cuja mãe é a Maria de Fátima. E aí você vai e inclui esta parte no seu processo. Notem que, mesmo se você não tiver o CPF, o sistema ainda te ajuda a buscar esta parte que você está buscando aí, incluir no seu processo. Passo número 4, juntada de documentos. Isso também é muito legal, gente. Isso aqui não dá para não mostrar a empolgação, porque hoje é tão difícil você juntar documentos. Você tem que converter, você tem que reduzir, Aqui o sistema ele permite uma série de documentos, eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas o juntar os documentos é muito fácil, tá? Além de juntar os documentos, você tem algumas informações adicionais no sistema. Olha aqui à esquerda, informações adicionais. Requer prioridade por doença grave, prioridade por ser idoso, processo com pessoa enquadrada na lei e tal. Hoje você tem que botar na petição, ficar torcendo para alguém ler e classificar. Tem que ir lá, olha, o processo é tramitação prioritária. Aqui é tudo, você vai selecionar, automaticamente o seu processo vai para a bandeja correta.
requer liminar, antecipação de tutela, requer prioridade na tramitação pessoa com deficiência, opção por juízo 100% digital, intervenção do Ministério Público. Tem casos que automaticamente vai para o Ministério Público, outros depende de você. Esse caso aqui tem que ter intervenção do Ministério Público. Requer prioridade na tramitação crianças e adolescentes. Ou seja, nós temos esses campos que vão agilizar a tramitação do seu processo, vão mostrar que ele tem prioridade e isso vai, obviamente, se não tiver nenhum erro no preenchimento, vai tramitar. Pode chegar, de repente o juiz fala, não, pera um pouquinho, o caso aqui não é prioridade, ele pode tirar a prioridade, mas no primeiro momento você já selecionou e é isso que vai prevalecer, é a partir daí que o seu processo vai iniciar e vai ser distribuído. Com relação aos documentos, olha o que eu falei, tipos de documento. Está aqui, ó, características dos arquivos suportados. Ele fala, documento PDF, tamanho de até 11 MB, áudio MP3, WMA, WAV, tamanho máximo 250 MB, imagem JPEG, JPG, PNG, tamanho máximo 11 MB, vídeos MP4, WMV, MPG, MPG, WBM, tamanho. Isso aqui, para quem trabalha com documentos, sabe que isso aqui abrange a grande maioria dos documentos que você precisa juntar, né? Você vê vídeo, áudio, documentos PDF e em tamanhos bem razoáveis. Isso vai dar uma agilidade na distribuição, porque você pode aqui simplesmente selecionar o arquivo e subir, sem maiores tratamentos, sem maiores dificuldades, e isso vai te ser uma mão na roda, falar bem da verdade, né? Usando aqui o popular, né? Ainda no peticionamento inicial, como eu disse para você, o tipo de ação, você tem a lista pré-estabelecida, então você vai ter esse menu com as opções, também é fácil, você não precisa ficar preenchendo ali para depois ficar com uma linguagem diferente. O sistema ele vai te mostrar as opções dentro de agravo, denegatória especial, denegatória extraordinária e assim por diante. Então, muito mais intuitivo, muito mais pormenorizado do que é hoje o nosso sistema ESAGE. Você sabe que vai cadastrar algumas coisas lá, você tem que, vou pegar uma outra que parece que sabe, dá para incluir. E aí depois você não consegue mais achar. Aqui não. O sistema ele tem todas as informações e ele vai também aceitando essa evolução, porque o direito é dinâmico, nós todos sabemos disso. Falar um pouquinho ainda sobre petição inicial, no que se diz ao sigilo, no que toca ao sigilo. Lembra que eu falei? Você pode atribuir sigilo para documentos individualmente. Não precisa ser para todo o processo, não precisa ser para todos os documentos. Esse documento é sigiloso, então você escolhe o nível de sigilo. Esse documento não é, nível de sigilo 0, e assim por diante. Existem diferentes níveis de sigilo. Tem o sigilo só para o público, tem o sigilo para as partes, aquele documento que você quer que só o juiz veja, né, que você não quer que a outra parte veja, esse sigilo vai estar garantido aqui na petição inicial. E agora, para encerrar essa nossa aula, não chamo nem de aula, mas nosso bate-papo introdutório ao EPROC, falar do peticionamento no que se refere a petições intermediárias. Poxa, mas como que eu faço? É fácil localizar? Como que eu incluo uma petição nova? Muito fácil. Você localizou o processo, através da consulta processual, você vem aqui naquela barra inferior, lembra aquela barra que eu já mencionei, que tem a árvore, tem a certidão narratória? Tem também a opção movimentar, peticionar, tá? Essa opção aqui, que está aqui no lado direito inferior da tela, vai aparecer ao lado da consulta. Você selecionou o processo, fez a consulta processual, selecionou o processo, vai movimentar, peticionar, ele vai abrir a tela para você peticionar e movimentar o seu processo. Você vai incluir uma petição, aí da mesma forma que a inicial, você vai já ter feito aí, elaborado a sua peça em PDF, por exemplo, você vai vir aqui e anexar o arquivo, escolher arquivo. Você vai escolher o arquivo lá no seu computador, na sua área de trabalho, ou no seu drive, onde estiver, vai
escolher o tipo de arquivo, né? Listar todos, e aí você vai definir o nível de sigilo e você vai peticionar sem maiores dificuldades. Olha lá, na próxima tela eu coloquei, ó, descrever o tipo de evento do peticionamento. Exemplo, apelação. Vai listar todos os tipos de apelação. Você escolhe qual que é o tipo. Aí depois vem escolher o arquivo, selecionar o arquivo, o documento ou arrastar. Você vai botar aqui o arquivo. Ah, você fez petição juntada, petição pedindo alvará, levantamento de alvará. Você vai colocar aqui o arquivo e vai definir qual que é o sigilo e vai confirmar a seleção. Confirmar para ser exibido o resumo e posteriormente o protocolo. A gente tem aqui uma noção básica do sistema. Procurei trazer para você uma noção bem básica, bem introdutória, mas o que eu quis trazer para você, efetivamente, é a informação de que conte com a OAB São Paulo, através do Observatório do EPROC, através das oficinas do EPROC, através da CAGE, que é essa central de atendimento ao processo eletrônico, ou seja, justiça eletrônica, vai garantir a você acesso e apoio, suporte. Nós estaremos juntos nessa transição que tem previsão, vou repetir, previsão de iniciar em 2025. O tribunal vai começar gradualmente, provavelmente pegar ali a expectativa que comece com juizados especiais e depois gradualmente ele vai estendendo para outras áreas mais complexas e que tem maior número de advogados e processos em andamento e certamente ao final de toda essa transição nós sairemos de um sistema que hoje está instável, que hoje está em alguns pontos ultrapassado, para um sistema mais atual, um sistema mais ágil, um sistema mais estável e seguro. Tenho certeza que sairemos todos ganhando em mais esse aprendizado. Nós, advogados e advogadas, estamos acostumados a nos adaptar, né? Dizem que quem sobrevive na natureza não são os mais fortes, são aqueles que conseguem mais facilmente se adaptar. Nós, advogados, nascemos para a mudança e estaremos juntos com ela. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Contem conosco, porque a OAB São Paulo não para.